Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com o canal da Revista Flash. Todos os créditos vai para o canal deles, o link do canal deles está na descrição, no comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixa o seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. Muito obrigado a todos e vamos para o vídeo. É você considerar os interesses envolvidos de forma equânime. É você não privilegiar amigos. É você não perseguir inimigos. Esse é um compromisso que eu faço na Casa do Povo de São Paulo, em buscar ser imparcial. Mendonça também disse que o conceito de integridade envolve tomar decisões corretas pelos motivos certos, independentemente de reconhecimento. E o magistrado tem essa responsabilidade. As partes têm interesse. A maioria tem interesses, a minoria tem interesses, os grupos têm interesses, os partidos políticos têm interesses, as organizações e associações de classe têm interesses. O magistrado só pode ter um interesse: fazer o que é certo depois. É isso, Piotr. Homenagem, então, ao ministro André Mendonça ontem na LESP, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Não sei se dá para a gente dizer que foram recados aí aos colegas, mas algumas frases bastante contundentes ali, né? Você não deve privilegiar amigos, não deve perseguir inimigos. Numa outra palestra, num outro discurso também, André Mendonça disse que juiz não deve ser estrela. Sim. Enfim, ele deu ali algumas sinalizações para os colegas. Paula, eu acho que foram recados absolutamente diretos. Vamos fazer uma interpretação rápida? Pegando aqui um do trecho. Diz que a credibilidade judiciária depende da conduta dos seus integrantes. Como tem sido a conduta dos integrantes, ou de boa parte dos integrantes do Supremo Tribunal Federal? Lamentável. Basta ver as declarações tanto do Moraes, as declarações, por exemplo, do Flávio Dino, as declarações que nós vimos recentemente. A Carmen Lúcia, 200 milhões de pequenos tiranos. Isso lá é declaração de ministro do Supremo. Esse recado foi para o Supremo Tribunal Federal. Vamos lá, o outro ponto. Um bom magistrado deve ser prudente. O ministro Moraes acabou de condenar. Prudente, eu vou acrescentar uma palavra aqui também. E equilibrado. Ele acabou de condenar um sujeito, um brasileiro, que doou R$500 para pagar o ônibus que levaria manifestações para o dia 8, que até então era só uma manifestação que a democracia prevê. E ainda assim foi uma manifestação. Embora tenha descambado para aquilo, e ainda assim só aquilo. A gente viu os indígenas colocando fogo na esplanada dos ministérios, e cadê a tal vigilância do Supremo? Outro recado direto para o Supremo Tribunal Federal. Mais uma comparação. O ministro André Mendonça ressaltou a importância da imparcialidade da atuação judicial. O que dizia o Barroso? Derrotamos o bolsonarismo. O que disse, por exemplo, antes de entrar no Supremo Tribunal Federal, que deveria ser um impedimento para ele julgar casos envolvendo o presidente Bolsonaro, o ministro Flávio Dino, que comparou o capeta ao demônio, ou seja lá, qualquer coisa, o ex-presidente. Muito bem. O advogado do Lula julgou o caso. Estou falando do Zanin, transformado em ministro supremo. Outro recado direto, objetivamente direto ao Supremo Tribunal Federal. E depois, essa última frase agora, que a integridade envolve tomar decisões corretas pelos motivos certos, ou seja, seguir a Constituição, apenas seguir a Constituição, independentemente de reconhecimento. Os ministros eram comemorados em alguns programas de televisão de debates, em que, mandou um kkkk aqui, ou seja, estavam todos, digamos, cheios de si, porque estavam sendo citados, mesmo que veladamente, sem revelação de nomes, porque tinham tomado essa ou aquela decisão contra, por exemplo, o ex-presidente Bolsonaro, ou o grupo do presidente Bolsonaro, contra conservadores, que também eram contra esses jornalistas. Os recados foram absolutamente diretos.
Claro que ele evita citar nomes, até porque se ele citasse nomes, ele vai se declarar impedido para julgar um caso em que, por exemplo, tem ali um ex-ministro ou um ministro, colega dele da corte, colega no sentido de fazer parte apenas da mesma corte. Mas deu recados que precisam ser dados, sim. Augusto. Olha só, o Piotr já identificou os destinatários dos recados com perfeição, é isso aí. Agora, veja a que ponto chegamos. Sim. Num país normal, um discurso como ele fez, como o do Mendonça, seria visto como um desfile de truísmos ou platitudes. Sim. O juiz tem que ser imparcial. Um juiz não pode se precipitar. O juiz... E aqui é um tremendo recado, Sim. que é mais uma prova de que o país está do avesso e o Supremo se perdeu. Se perdeu, porque quando você precisa dizer isso, você está dizendo a alguma pessoa maior de idade, olha aqui, se você estiver num penhasco, aí não tem nenhuma cerca, não chegue muito perto, ou não se jogue, porque não tem enredo embaixo. É isso que ele está dizendo. São coisas que não mereceriam, num país normal, nenhum destaque. Aqui, valem manchete, porque o Supremo parou de fazer o básico. O Supremo, o trabalho foi tão deturpado de tal forma que o Supremo deixou de ser um tribunal. Não é um tribunal confiável, deixou de ser um tribunal. Eles estão prendendo pessoas ainda como se eles vivessem realmente numa realidade paralela. E isso precisa acabar. Eles falaram tanto que nós ameaçávamos o Supremo, não deu tempo então, porque eles destruíram primeiro. Sim. O Supremo que nós temos está desmoralizado, a ponto de a gente receber com um justificado entusiasmo um discurso que diz apenas o beabá a ser seguido por um juiz. Olha, Marcília, foi até no perfil do Gilmar Mendes para ver se tinha já alguma mensagem. Algum porque eles recibo? são. Exatamente, porque eles gostam de rebater, ainda que indiretamente, né? Mas não tem nada, por enquanto. Não tem. O Gilmar Está pensando. O Gilmar, ele assume agora à tarde todas, né? que começa o perigo. Ao cair da noite. Ao cair da noite. Ao cair do piano. Se comove com o crepúsculo. Agora, eu acho que todo esse discurso do Mendonça podia ser resumido numa única frase, quer dizer, que é o seguinte: ser magistrado é não ser como os meus colegas. É isso aí. Né? É não ser como o STF é hoje. Não façam o que vocês estão fazendo. Não façam o que vocês estão fazendo. Isso aí. E é importante porque a gente não está aqui falando de uma questão... O Augusto identificou muito bem, né? É um mar de obviedades que se tornam concretas, mas a gente não está nem no terreno da filosofia, prudência aristotélica. Ele podia ainda estar nesse terreno. Não. É para dizer o seguinte: magistrado não pode ser corrupto. É nesse lugar que nós estamos. Magistrado não pode roubar, não pode ser corrupto, não pode ser empresário, não pode ter cassino clandestino com baccará sendo jogado por criança. É nesse lugar que nós estamos. Não pode voar no avião de bandido. Vocês entendem? Então, quer dizer, ele veste muito bem, com muita elegância, não só o óbvio, mas o contrário aqui do óbvio é o crime. Nós estamos diante dessa situação no país, de dizer o STF não pode ser magistrado e não ser criminoso. Deixa eu voltar com a Ana, que ela tem mais atualizações sobre o conflito no Oriente Médio. A Ana está acompanhando o programa aqui, mas de olho no noticiário internacional, porque são horas de tensão, né, Ana? Exatamente, Paula. Está tudo ligado aqui. Estou de olho para a gente trazer os últimos acontecimentos. E os últimos acontecimentos são que 15 aviões decolaram de Tel Aviv agora e a Força de Israel também iniciou, a Força Aérea de Israel também iniciou ataques contra a infraestrutura ferroviária do Irã. Lembrando que hoje mais cedo os israelenses alertaram os civis para que eles não utilizassem
o sistema ferroviário para que eles não utilizassem os trens do Irã. E agora a Força Aérea de Israel iniciou grandes ataques a essa infraestrutura. E também mais uma notícia, Paula, de hoje foi que o Conselho de Segurança da ONU vetou, na verdade, o Conselho não, mas a China e a Rússia vetaram uma resolução que tinha sido passada pelos votos, pelo número de votos, que foram 11, uma resolução que via estabilizar o Estreito de Hormuz e abrir o Estreito de Hormuz para a comercialização, para que os navios, né, de comércio voltassem a passar ali, e mesmo diante de um número significativo que passaria a resolução, China e Rússia vetaram. Ou seja, o Conselho de Segurança Nacional da ONU, a ONU em si já não serve para mais nada, mas o Conselho de Segurança da ONU, com China e Rússia, eles simplesmente vão continuar votando a tudo aquilo que beneficia o Ocidente, a liberdade. Então, é necessário uma reforma nesse conselho para ontem. Perfeito, Ana. Qualquer atualização, você nos aciona. Enquanto a Ana trazia essas informações, na tela ao lado tá aí a visão noturna de Tel Aviv. São imagens. Fala, meu pessoal. Vocês aqui no Política Internacional. Trump ameaça destruir o Irã em uma noite e nada novo e dar novo ultimato para a reabertura do Estreito do Hormuz. A qualquer momento, o presidente americano fez declaração em coletiva ao lado do secretário de Defesa e do chefe do Estado. O prazo expira nesta terça-feira, dia 7, às 21h de Brasília, com ameaças a usinas elétricas e pontes. Em meio à pressão para que o Irã aceite acordo para abrir o Estreito de Hormuz, o presidente Donald Trump afirmou nesta segunda-feira, dia 6, que o país inteiro pode ser destruído em uma noite. Essa noite pode ser amanhã, disse o republicano em pronunciamento à imprensa, dando o novo prazo para ser seu ultimato à liderança persa esta terça-feira, dia 7, às 21h, pelo horário de Brasília. Durante o pronunciamento, Trump fala ao lado do secretário de Defesa, Perry Alberter, o general Dan Kai, chefe de Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas dos Estados Unidos, e John Clifford, diretor da CIA. Trump afirmou que o caso não haja um acordo considerado satisfatório para os Estados Unidos, o Irã será fortemente atingindo seus principais pilares de infraestruturas como plantas energéticas e pontes, e que tem a intenção de mandar o país de volta à Idade da Pedra, com uma reconstrução total que poderia demorar mais de 20 anos. O tom das declarações foi mais agressivo desde o início do conflito, deflagrado em fevereiro com a morte do líder supremo Ali Khamenei. O início da fala Trump detalha o resgate dos aviadores americanos cuja caça foi atingida por forças do Irã na sexta-feira, dia 3. Segundo ele, a operação para resgatar os dois tripulantes envolveu 155 aeronaves e ações para despistar os iranianos. A equipe permaneceu sob ataque por aproximadamente 7 horas. O resgate foi bem sucedido, foi usado por Trump como demonstração das capacidades operacionais americanas, mas também como justificativa para intensificar as ameaças. Antes da coletiva, Trump já havia postado em sua rede Trump Social que a terça-feira é o dia da usina elétrica e do dia da ponte.
Em entrevista ao Wall Street, o presidente prometeu destruir todas as zonas de energia elétrica iraniana caso o Estreito do Hormuz não seja reaberto no caso. O estreito por onde passa cerca de 20% do petróleo comercializado do mundo foi bloqueado pelo Irã com retaliação às operações militares americanas. Trump enquadrou o Irã como um malvado e listou as ameaças, mas também analisou a ambiguidade em declaração ao canal Fox News. Afirmou que o Irã está negociando e que o acordo ainda pode estar próximo, mas certo externou a proposta de cessar-fogo 45 dias, um passo muito significativo, mas alegou ainda não o suficiente para encerrar o conflito. A escala de ameaça Trump aplicou o pânico nos mercados financeiros globais. O petróleo top tipo Brent pagou de 7,60%, alcançando 108 dólares o barril. No Brasil, o dólar restringiu alta com impacto direto na inflação e nos custos de importação, sobretudo no setor de combustível. A Irã recuou, Teherã rejeitou o prazo e prometeu resposta às ameaças americanas. O conflito iniciado em 8 de fevereiro já acumula mais de 1.750 civis mortos em territórios iranianos, segundo levantamentos independentes.